Elevemos ao Senhor os nossos pensamentos nessa oração que farei. Você pode acompanhá-la no seu coração, se desejar, curvando sua fronte, fechando seus olhos, para falarmos com Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, como Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. São as cortinas da Tua morada, o céu numa noite estrelada. Louvamos e bendizemos pelo que o Senhor é. O Senhor existe. Nós subsistimos em Ti. O Senhor é desde a eternidade. Não há um tempo que o Senhor não conheça. Louvamos ao Senhor pelo que o Senhor faz. O Senhor fez do nada todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Que os nossos corações, nessa manhã de gratidão a Ti, possa reconhecer as Tuas obras e glorificar o Teu nome. Que não sejamos cegos para as maravilhas que o Senhor tem feito. Louvamos ao Senhor que ouve e escuta a nossa oração. Então, também Te pedimos, nesse momento de invocação e adoração a Ti, que o Senhor atenda às conversas dos corações com o Senhor em cada ato desse culto, cada música, cada leitura, que o Senhor fale aos corações e escute aqueles pedidos mais ocultos que possam haver em cada um dos Teus filhos e filhas que o Senhor trouxe até este lugar, que se torna casa de oração. Louvado seja o Senhor. Adoramos, bendizemos, glorificamos o Teu santo e excelso nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu convido você a ficar de pé para a leitura bíblica que está indicada tanto no programa quanto na projeção, que já nos convida a estar aqui numa postura de entrega. Viemos receber, sim, a palavra de Deus, viemos receber o cuidado do Senhor, mas também viemos entregar ao Senhor a nossa gratidão e os nossos corações. Então vamos ler juntos o texto: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. Podem se assentar. obras que ele faz, o céu
forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Meu bom pastor, sabias que me perdi? Meu bom pastor, querias me junto a ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salva ao teu lar. No teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, pra sempre ao teu lado estarei. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salva ao teu lar. No teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar.
Minhas irmãs e meus irmãos, muito bom dia. Este é o momento em que, contritos, nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. O endemoniado gadareno é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. 8º capítulo de Mateus, 5º de Marcos, 8º de Lucas. Um dia aquele homem, o gadareno, teve um encontro com Jesus Cristo. E logo os demônios se manifestaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. O texto diz que pastava por ali uma grande manada de porcos, e os demônios então rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Não sei se você já percebeu, mas os demônios pediram permissão a Jesus Cristo para entrar naqueles porcos, pediram que os não mandasse para o abismo, mas não pediram permissão para entrar na vida daquele homem, do gadareno. Por quê? Porque Deus nos permite tomar decisões. Nós decidimos a quem iremos acolher em nossa vida, em nosso coração. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 29, Deus diz assim: os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, 2 caminhos, um bom e o outro ruim. E ele nos dá um conselho dizendo: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Isto significa que nós escolhemos a quem acolhemos. Se o demônio do pecado, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça, ou acolhemos o Espírito Santo com o seu fruto, que se divide em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, 5º capítulo, versículo 22. Mas não se engane, não é uma escolha fácil. Aqui dentro, durante esta celebração, luxúria, por exemplo, é só uma palavra feia. Obviamente, eu optaria pelo amor, pela alegria, pela paz, mas lá fora ela ganha força, ela ganha aparência, atratividade, de tal forma que você não poderá vencê-la sozinho. Você pode tentar, mas vai cair. Vai se levantar e vai cair. Vai se levantar e vai cair. Vai se levantar e vai cair. Até quando, pastor? Até você perceber que não pode fazer isso sozinho. Até você perceber que precisa de ajuda. Até você perceber que precisa do Pai. E o Pai te deu Jesus Cristo. Mas o que eu preciso fazer para ter Jesus Cristo? Para ter uma vida de comunhão com Deus? Um dia Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos, e ele chamou uma criança e a colocou entre eles. E disse assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque uma criança confia plenamente nos seus pais. Mais do que isso, ela sabe que os seus pais irão prover tudo aquilo de que elas precisam para todo o seu crescimento. Tudo que elas precisam, os seus pais irão prover. E o mais importante, elas se sentem amadas. Elas não sabem descrever um amor. É um sentimento que está além da sua compreensão. Ela não pode defini-lo, mas ela pode sentir. E ela sente. Da mesma forma, para ter uma vida de comunhão com Deus, em primeiro lugar, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Carta aos Hebreus, capítulo 11, 6º versículo. Mais do que isso, precisamos ter o entendimento de que a nossa relação com Deus, tudo o que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus foi providenciado por Ele. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 5º capítulo, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E o mais importante, você precisa sentir o amor de Deus. E da mesma forma, você não é capaz de dimensionar esse amor. Ele é um amor infinito. Nós não somos capazes, está além da nossa compreensão, mas nós podemos sentir o amor de Deus. Para isso, você precisa tomar uma decisão, como o gadareno, ou o demônio com o seu pecado, ou o Espírito Santo com o seu fruto.
Mas, como eu disse, nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Precisamos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensem nessas palavras. Enquanto isso, nós vamos ouvir o coro da Capela Mackenzie cantando Perdoado, e em seguida, pastor Jonas Neves, presidente da Igreja Batista do Povo, membro honorário da Força Aérea. Pastor, estou aproveitando essa oportunidade para apresentar o senhor, porque o senhor é uma referência para mim. Vamos ouvir o coro da Capela Mackenzie, em seguida, pastor Jonas Neves estará orando, pedindo perdão pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus pelo seu perdão e pelo seu infinito amor. Amém. Posso pedir a você a gentileza de se colocar de pé em seu lugar? Há uma presença tão gostosa do Senhor nosso Deus conosco aqui nesta manhã. Nossa alma é sensível às coisas que estão ao nosso redor e nós precisamos colocá-la aos pés do Senhor. Ele diz: estou convosco todos os dias, agora inclusive, até a consumação dos séculos. Não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama. Independentemente do que eu seja, do que eu faça, do que eu pense, há um amor de Deus derramado em nosso favor.
E nós podemos experimentar este amor, como ouvimos agora, e vamos nos colocar na presença de Deus, porque é o coração quebrantado e contrito que Deus não despreza, diz a palavra. É difícil falar a um coração duro, no diálogo entre marido e mulher, entre amigos, entre iguais, entre superiores e subalternos. Mas é tão gostoso quando nós abrimos o coração e deixamos esse Deus precioso, aquele que quer falar conosco, se mover entre nós e em nós pelo seu Espírito. Eu te convido a deixar de lado todas as coisas, pensamentos, sentimentos e voltar-se para esse Senhor que te ama de tal forma que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Te damos graças, nosso Pai, pelo privilégio tão sublime que temos de, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, buscarmos a Tua face nesta hora em oração, porque Tu nos ensinaste assim. Colocamos a nossa vida aos Teus pés, a vida de cada servo, de cada serva do Senhor, a vida de cada homem, de cada mulher que aqui está. Colocamos a vida de cada um que sente a necessidade de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo em seu coração, e reconhecemos que nós precisamos Te ouvir. Nós nos inclinamos perante o Senhor, ó Deus, pedindo ao Senhor que toque o nosso coração, que Tu quebres cadeias, que Tu libertes aquele que precisa de libertação. Nós Te pedimos que Tu vejas com Tua graça e com Tua bondade o estado de cada um, da sua casa, da sua família, e que venha sobre nós esta bondade e misericórdia de que temos ouvido tantas vezes em nossa vida. Senhor, nós precisamos de Ti. Somos pecadores, falhos, limitados, mas nós Te damos graças porque Tu, ó Deus, nos deste Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda impureza, de toda iniquidade. Então, olha para cada um de nós nesta casa, nesta hora. Toca o coração de cada um de nós. Dá-nos este espírito de arrependimento, de reconhecimento da Tua santidade e de que fomos criados à Tua imagem e à Tua semelhança. Nós queremos nos achegar aos Teus pés. Nós queremos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos e precisamos ser purificados pelo Senhor. Que assim seja sobre cada um aqui, sobre a casa de cada um. Venha sobre nós a Tua voz nesta hora e capacita-nos a Te ouvir. Te damos graças porque nós sabemos que Tu nos falas. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Queira sentar-se, por favor. Coube a mim apresentar o pregador dessa manhã, reverendo Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Mas eu preciso situar você sobre o que é a chancelaria. A chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie é a representação da entidade mantenedora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que está em solo brasileiro há 163 anos. E a chancelaria é a responsável não apenas por representar a igreja diplomaticamente, mas pastoralmente. Então, eu quero apresentar o pastor Robson. Daqui a pouco a gente vai ter um momento apropriado aí para a diplomacia, mas é importante que você saiba que a chancelaria do Mackenzie, desde 2006, tem uma interação muito profícua com a Força Aérea Brasileira. Naquela ocasião,
1000 Bíblias foram impressas em comemoração aos 100 anos do primeiro voo do 14 bis. E cada uma das OMs no Brasil, 220 à época, recebeu 2 exemplares daquela Bíblia, e presenteadas pela chancelaria. Desde então, a chancelaria tem acolhido esse culto com um propósito pastoral, de trazer a palavra de Deus, aquela época impressa, mas desde então, pregada ao coração humano, como verdadeira munição contra o pecado. Que Deus nos abençoe ao ouvir o pastor Robinson, que vai nos trazer a palavra de Deus e ser o mensageiro do Senhor nesse culto. Quero saudar a todos com um bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e particularmente a nossa Força Aérea Brasileira, na pessoa do comandante Brigadeiro Elvis, e na pessoa dele cumprimento a todos os que aqui estão para esse culto em gratidão pelo Dia do Aviador, o Dia da Força Aérea Brasileira. Quero, em nome da chancelaria do Mackenzie, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de promover este culto. Quero agradecer a Deus por essa profícua parceria que nós temos com as Forças Armadas do nosso país e particularmente com a aeronáutica. Dizer que para nós, capelães, chanceler, autoridades do Mackenzie, sempre é um prazer tê-los aqui conosco. Temos alguns alunos nossos nos vários níveis de educação básica e ensino superior, que são filhos, filhas, parentes de pessoas da Força Aérea, dos nossos valorosos aviadores, e somos sempre muito abençoados. E particularmente quero dizer que é uma das mais abençoadas experiências pregar para as Forças Armadas do nosso país, particularmente para a aeronáutica. Comandante Elvis, eu dificilmente tenho uma audiência tão disciplinada, tão silente, tão atenta, como eu tenho quando, pela disciplina e hierarquia tão claras das Forças Armadas, vocês se apresentam diante de Deus conosco para adorar ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Todos nós aqui deixamos as nossas patentes diante do altar de Deus, o Criador, e nos submetemos a Ele como o único Senhor da vida e aquele a quem nós oferecemos o nosso culto. Antes de ministrar a palavra, eu gostaria que vocês assistissem um pequeno vídeo, que eu tenho certeza, se conhecido ou não, de cada um de vocês, certamente falará ao nosso coração e me permitirá uma boa introdução da palavra que eu gostaria de ministrar. Assistamos. However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you could take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I got good news and bad news. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true.
This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. I used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot it. Come on. Este magnífico filme, recentemente lançado, algum tempo atrás, em todo o mundo, tem como título original Não Invencível, mas Inquebrantável. Há uma grande diferença entre a invencibilidade e o fato de alguém ser inquebrantável. Há menos de uma semana nós tivemos a 66ª edição de uma competição que, historicamente, sempre uniu o Mackenzie e a Escola Naval do Rio de Janeiro, a Escola Naval da Marinha, com competições de praticamente todos os esportes. Recebemos, mais uma vez, depois da pandemia, aqueles que ali estudavam, ou que estudam na Escola Naval, e que competiram durante 3 dias em vários esportes, e naquela ocasião eu falava sobre a ausência da honra e da solenidade na sociedade atual. E naquela ocasião eu falava que honra e solenidade são atributos que cada vez mais se tornam escassos nos dias de hoje. Na verdade, honra tem a ver com respeito, reverência, com o senso de que se está diante de alguém que é maior do que si mesmo, diante da vida, o grande mistério da existência, e diante do Criador, aquele que deu vida a cada um de nós. Quando uma sociedade perde determinados referenciais de vida, a começar do próprio Criador, aquele a quem devemos ter temor, no sentido de respeito e reverência, e de onde advém toda a sabedoria para bem viver, nós começamos a perder a honra, o respeito e a solenidade, até mesmo no trato que temos como sociedade. E me parece que não devemos buscar muito para ver exemplos nos dias atuais dessa perda, dessa corrosão, dessa incapacidade que hoje nós percebemos na sociedade de preservar determinados princípios, virtudes e valores que durante séculos e milênios foram fundamentais para a existência humana, para a sobrevivência da sociedade. Mas há uma diferença muito grande de solenidade, respeito, orgulho e honra para soberba, autossuficiência e incapacidade de reconhecer-se humilde e limitado. São como duas faces de uma mesma moeda que, a depender da sua decisão de virar para um lado e virar por outro, ou para o outro, podem lhe fazer bem-sucedido ou fracassado. O caminho do fracasso é o caminho da autossuficiência, da soberba, da falta de consciência própria dos seus limites e daquilo que lhe deveria ser uma grande e majestosa lição da vida, que é ser humilde e quebrantado diante daquilo que é o grande mistério da existência do próprio Deus, Criador de todas as coisas. No entanto, se você virar a moeda para a honra, para o respeito, para o senso de solenidade que todo ser humano criado à imagem de Deus deveria ter, desde o seu nascimento, ensinado pelo seu núcleo familiar, fomentado por instituições como as nossas, que permitem o exercício pleno da cidadania e a maturidade emocional e moral do ser humano, aí sim haverá sucesso e vitória. Eu digo isso à luz da palavra de Deus, que diz que Deus habita num alto e sublime trono, portanto, Ele é aquele cheio de toda honra, de toda glória, Ele é aquele cheio de toda solenidade. Os anjos diante de Deus
continuamente proclamam que Ele é santo, 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 e que toda a terra está cheia da sua glória. Nos ares, nos quais vocês cruzam em seus aviões e aeronaves, onde os mistérios da natureza ficam muito claros, em que Deus no universo reina sobre todas as grandes galáxias, e os astros errantes, aparentemente sem rota, nos mares profundos dos oceanos, onde singram os navios, sobre uma superfície abissal debaixo dos seus pés, Deus revela a profundidade que vai para além de um minúsculo planeta na Via Láctea chamado Terra. Esse Deus que habita num alto e sublime trono, de onde reina sobre tudo e sobre todos, diz a palavra de Deus, porém, também habita com os quebrantados e contritos de coração, os quebrantáveis. E muitas vezes as circunstâncias da vida são os meios pelos quais Deus nos quebranta, para que não viremos a moeda para a soberba e para a autossuficiência, mas decidamos na humildade reconhecer a solenidade, a honra, o respeito, o temor e a reverência que a Ele são devidos. É quando saímos do trono da nossa aparente e suposta autossuficiência, e mesmo com toda a honra que patentes, cargos, funções, títulos, posicionamentos, prestígios humanos podem nos conferir, nos reconhecemos simplesmente como de fato somos, seres humanos limitados, fracos e dependentes do Criador. É nesse sentido que diz que Ele que habita no alto e sublime trono, também habita com o quebrantado e contrito de coração. Ele não somente visita em momentos pontuais como este culto, Ele habita. O termo bíblico é que Ele faz um tabernáculo, uma habitação, constrói no coração humano um lugar de permanência, que muda o caráter, que direciona as forças e as energias que Ele mesmo coloca em nós quando nos cria a sua imagem e semelhança, para que possamos ser aquilo que de fato fomos criados a ser, seres criados à sua imagem para a glória do seu santo nome, cheios de virtudes, mas virtudes que Ele infunde em nós, para que sirvam para a glória do seu nome, para o bem-estar do próximo, para o serviço a Deus e àqueles que estão ao nosso redor e que cruzam a nossa existência e a nossa trajetória. A história deste filme, que acabamos de ver um pequeno trailer, não termina quando as cortinas se fecham numa sessão de cinema. Aquele jovem que era um jovem rebelde e que se tornou um atleta cheio de prestígio, um combatente, um aviador, que tem a sua aeronave abatida e que em determinado momento sobrevive e sofre as agruras de ser um sobrevivente em um campo de concentração japonês na Segunda Guerra Mundial, faz com que aquele homem vá da glória do retorno e do reconhecimento dos seus pares como um grande herói de guerra para o abismo do alcoolismo e da dissolução familiar. Zamperini, aquele homem, se torna um homem amargo pelo sofrimento que havia lhe sido impingido. E ainda que pudéssemos rejeitar o espírito de vingança que se apossa daquele homem, até conseguiríamos compreender diante da crueldade que lhe foi imposta para quebrantar a força de ferro, o seu espírito inquebrantável de combatente. Ele volta aos Estados Unidos e naquela situação pós-guerra, com todos os traumas daquela situação de combate e de aprisionamento, em dado momento, em 1949, ele é convidado para uma campanha evangelística, talvez do maior evangelista do século XX, chamado Billy Graham. Naquela ocasião, ouvindo o evangelho pela primeira vez,
Aquele jovem rebelde que tinha se tornado um atleta olímpico, o atleta olímpico que tinha se tornado um aviador que tinha se tornado um combatente que havia se tornado um sobrevivente de um campo de concentração, e da sua sobrevivência tinha feito da vingança, no retorno para o lar, o seu próprio fracasso. Aquele homem escuta pela primeira vez o Evangelho. Pela primeira vez ele compreende, na medida em que Deus penetrava no seu coração pelas palavras do pregador, que não haveria vingança capaz e suficiente para aplacar a dor daquele momento e daqueles 47 dias, especificamente, que ele ficara no campo de concentração. Deus infunde ao coração dele um quebrantamento, que o faz liberar no seu coração perdão, o tipo de perdão que não há possibilidade alguma, humanamente falando, de habitar no coração humano. Até porque o perdão que ele experimenta está voltado para a cruz, onde no sofrimento de Jesus ele vê que ele mesmo não merecia tal perdão. Aquele homem entrega a sua vida a Jesus Cristo e a partir dali ele se torna um pregador do Evangelho. Nas Olimpíadas de Los Angeles, aquele homem entra com a tocha olímpica, representando não apenas os valores do esporte, onde ele tinha sido vitorioso, mas da própria vida militar como aviador. Ele vem a morrer há poucos anos atrás, depois de uma história em que vitória e quebrantamento são conjugados como versos de um grande poema da vida. A vida militar ensina-nos a honra, a reverência, o respeito, a disciplina, um espírito inquebrantável diante do superior a quem nós nos submetemos, mas principalmente diante do combatente adversário. Em situações de paz ou de guerra, é preciso galvanizar no coração de todo combatente o desejo da vitória, o desejo de vencer. Mas no dia a dia, mesmo os combatentes mais disciplinados precisam ter diante de Deus uma atitude de solenidade, respeito, reverência e de um coração quebrantado diante do Senhor dos Senhores. Porque Ele habita num alto e sublime trono, de onde comanda todos os ares, os mares, as terras e o universo. Mas Ele habita particularmente no coração de cada homem e de cada mulher que se torna quebrantado e contrito, humilde e dependente de Deus. Não há incompatibilidade entre essas duas coisas. E o que nos faz ter o devido equilíbrio é um encontro real com aquele diante de quem nós nos submetemos, por ser Ele o comandante maior dos exércitos do Senhor, o próprio Deus. O Senhor dos exércitos está conosco como o Senhor de todas as forças e poderes do universo, mas Ele está também como o humilde pastor no coração daquele que se coloca como ovelha dele e deseja ter dele toda a dependência, toda a humildade, todo o direcionamento, toda a capacidade. Nessa ocasião em que nós celebramos juntos o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, nós somos gratos como nação, como instituição, pelo trabalho e serviço que vocês têm feito em defesa da nossa nação, por esta força que nos protege como país. Mas queremos transmitir que, além da gratidão, é preciso que, do mais alto comandante até aquele que está iniciando na carreira militar, haja um consenso, uma atitude de quebrantamento e de contrição diante do Senhor dos Senhores, para que ao virar da moeda não apareça só a face da soberba, da autossuficiência e do orgulho, mas da honra, da glória diante de Deus e da humildade diante do Senhor.
que o Senhor Jesus Cristo, não por vias do grande sofrimento que aquele homem sofreu e passou, mas pelas manifestações cotidianas do amor e do cuidado que Deus oferece a cada um de vocês, possa conduzi-los a esta decisão de ter em Jesus o Senhor de suas próprias vidas. Isto faz uma diferença na paz e, como nós vimos no filme, teria feito uma diferença na guerra se aquele homem já conhecesse o Senhor. O espírito inquebrantável com o qual ele resiste à tortura galvanizou o seu coração, mas também amargou a sua alma. Talvez se ele conhecesse o Senhor Jesus naquele primeiro momento da sua existência, a sua alma continuaria galvanizado para resistir e ele continuaria inquebrantável, mas só diante dos adversários e dos inimigos que tentavam quebrantar o seu espírito. Mas ele teria um coração moldado diante do Senhor, que nos dá força cada dia para existir com humildade e dependência do Criador, que a todos nós fez a sua imagem e semelhança. Ao tempo em que eu congratulo toda a Força Aérea Brasileira aqui representada e agradeço a Deus, como civil que sou, pelo trabalho que vocês têm feito, eu também, como pastor, os exorto a que sejam homens e mulheres cada vez mais quebrantados e contritos diante do Senhor, que pode fazê-los fortes para a paz e fortes para a guerra. Quebrantados diante do Senhor, inquebrantáveis diante das circunstâncias da vida, porque é assim que Deus deseja e assim é que Deus nos abençoa. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a cada um de vocês a se colocar de pé e peço ao reverendo Jonas Neves que faça nesse momento a oração de intercessão pela Força Aérea Brasileira. E como eu sempre gosto de dizer, nós oramos pelas instituições, oramos pelos espaços onde as instituições agem, mas oramos acima de tudo pelas pessoas, porque os espaços institucionais e a própria instituição será forte tanto quanto cada pessoa for forte diante de Deus. Vamos orar juntos e pedir a bênção do Senhor pela Força Aérea Brasileira. Logo após, teremos a bênção apostólica e o pós-lúdio. Continuaremos aqui assentados e então teremos o ato cívico que está também no programa em que nós temos em mãos. Mais uma vez, fechemos os nossos olhos e oremos. A Ti, Senhor, a nossa gratidão nesse instante. Curvamos o nosso coração aos Teus pés, como servos, reconhecendo que Tu és o Senhor dos céus e da terra. Reconhecemos que Tu és o Senhor sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida profissional, sobre as nossas famílias. E invocamos nesta hora, Pai, o poder da Tua palavra que ouvimos neste instante. Vivifica, Senhor, torna viva, poderosa, transformadora em nosso coração esta Tua palavra que acabamos de ouvir. Sobretudo, agora de forma especial, oramos pela nossa Força Aérea Brasileira, representada aqui por estes homens e mulheres que são autoridades e, portanto, servos e servas do Senhor a serviço da nossa amada pátria brasileira. Colocamos aos Teus pés e fazemos em nome de Jesus Cristo o nosso comandante Elvis, e com ele toda esta tropa e toda a Força Aérea no Brasil aqui representada. Precisamos, nesses dias, de uma intervenção especial do Senhor em toda a nossa nação brasileira. E Te pedimos que Tu comeces a fazer algo novo também e transformador na vida destes homens e mulheres que vestem a farda e que são autoridades, que servem a esta pátria
e estão a serviço do Senhor dos Exércitos em primeiro lugar. Nós oramos, ó Deus, para que abençoes a Força Aérea Brasileira, para que abençoes esse povo em cada parte desta nação brasileira. Que o Espírito do Senhor conduza o coração de cada homem, de cada mulher e da sua família, em primeiro lugar, conduza aos pés da cruz de Cristo, onde há redenção, onde há transformação, onde há poder para uma renovação de vida, a fim de que a nossa pátria seja salva, a começar das autoridades desta nação. Abençoe, ó Deus bendito, a família de cada membro da Força Aérea, o cônjuge, os filhos. Ó Deus, entra na casa dos teus servos, porque na paz destas famílias haverá também paz em nossa nação. Oramos, ó Deus, porque cremos nisto, que Tu és o Deus de transformação, que Tu és o Deus de renovação de alianças, que Tu és o Deus de perdão de pecados, que Tu és o Deus de transformação de vidas e o fazes isto para o louvor da Tua glória. Através da Força Aérea traz paz à nossa terra. Através da Força Aérea, Senhor, nós te pedimos que Tua autoridade seja também exercida nesta terra brasileira e que Teus servos, homens e mulheres que estão a Teu serviço no comando da Força Aérea, recebam instrução, direção e poder do Espírito Santo do Senhor, de todas as formas, e um poder transformador para que esta parte da nossa vida militar no Brasil seja de fato de paz, de prosperidade, de vitória e de honra sempre para a nossa pátria e ao Teu precioso nome, a quem todos servem, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quero assentar-se, por favor. Ao tempo que nós estamos encerrando este nosso culto e logo depois teremos o ato civil, mesmo assentados em espírito de reverência ao Senhor, recebamos a bênção apostólica e logo após o pós-lúdio ao piano. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo o sempre. Amém.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Em ato contínuo ao culto de gratidão pelo Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, realizamos este ato cívico expressando a satisfação do Mackenzie em sediar este culto, que faz parte das celebrações da Semana da Asa de 2022. Desde 2006, em anos alternados, a chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie tem a honra de promover o culto em comemoração a esta importante data. Neste momento, gostaríamos de agradecer a presença das autoridades que estão conosco nesta manhã. O Major Brigadeiro do Ar, Alain Elvis de Lima, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, o comandante da Base Aérea de São Paulo, Coronel Aviador Fábio Luiz Cusiol, o chefe do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de São Paulo, Coronel Aviador André José Fernandes Martins, o comandante da Base Aérea de Santos, Tenente Coronel Aviador Dave Moraes Piva, o pastor Jonas Neves, da Igreja Batista do Povo, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos também a presença das demais autoridades da Força Aérea Brasileira, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos militares e civis e dos capelães do Mackenzie que estão conosco nesta manhã, bem como aqueles que nos acompanham ao vivo pelo canal da TV Mackenzie no YouTube. Neste momento, gostaríamos de convidar para realizar a saudação pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie o chanceler reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro. Assim como nominados, eu gostaria de saudar a todos, na pessoa do Major Brigadeiro do Ar, Alain Elvis de Lima, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, toda a Força Aérea Brasileira aqui presente, e na pessoa do Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, ex-reitor da UPM, todo o corpo docente da nossa universidade. Na pessoa do nosso capelão, egresso da Capelania da Aeronáutica, o reverendo Marcelo Coelho, também todo o corpo de capelães aqui presentes e assistentes de capelania. Senhoras e senhores, é uma alegria muito grande oferecermos a Deus um culto nessa instituição. Os senhores e senhoras hão de convir que nos dias atuais, uma instituição da história, da tradição de 152 anos que o Mackenzie tem, ter um momento como esse é singular. Não são todas as instituições que, em determinado momento da sua vida cotidiana, param para dar a glória ao Deus que subsiste sobre tudo e sobre todos, por ser aquele único doador da vida. E é assim que nós oferecemos esse culto em ações de graças e queremos saudar a todos que aqui estão, dizendo que o Mackenzie é parceiro das Força Aérea Brasileira, das Forças Armadas do nosso país, por entendermos que cumprem, assim como o pastor Jonas mencionou na sua oração, um papel importantíssimo, dado por Deus, comandado pelo Senhor dos Exércitos, de guarda na paz e também na guerra do nosso país. Obviamente que nós nos preparamos para a guerra mantendo a paz e tendo sempre uma eterna vigilância por aquele povo que nós servimos, seja como magistrados religiosos, civis ou militares. E por isso nós, em nome da chancelaria, saudamos a todos. Queremos agradecer a presença de todos aqui, particularmente dos mais jovens, assim como eu falei, àqueles da Escola Naval há uma semana, e que representam para nós a grande esperança da perenidade da lei, da ordem e do progresso no nosso país, representados aqui por aqueles que estão no processo de formação para a Força Aérea e, de um modo geral, para as Forças Armadas. Queremos agradecer ao coro da capela que participou conosco e que é um dos coros aqui da nossa instituição, a toda a equipe do gabinete da chancelaria que preparou tudo aquilo que nós recebemos hoje, e também ao núcleo de produção acadêmica de televisão e de áudio do nosso instituto, da nossa universidade, que é o NPDA, que está aqui conosco, agradecendo a cada um de vocês que sempre oferece o melhor. Queremos agradecer também à Universidade Presbiteriana Mackenzie
por ter nos permitido usar esse auditório, que normalmente é o auditório que as solenidades de formatura e as outras demais são realizadas. Essa é a nossa grande unidade do Mackenzie, que neste ano completa 70 anos. E queremos colocar o Mackenzie à disposição da Força Aérea para bem servirmos juntos como parceiros da ordem do progresso e do desenvolvimento do nosso país. Eu gostaria de, assim, na condição de chanceler, convidar o nosso querido comandante, Major Brigadeiro do Ar, Alain Elvis de Lima, comandante do 4º Comar, a vir até aqui à frente, ocupar a tribuna e fazer a sua saudação como comandante maior da tropa que aqui se encontra e, portanto, representante das Forças Armadas e da Força Aérea do Brasil. Comandante Elvis, seja muito bem-vindo no nosso meio e queremos sempre abrir as portas da instituição para a Força Aérea Brasileira, não somente em momentos solenes e de culto como esse, mas no dia a dia da instituição. Deus o abençoe. Bom, reverendo Robson, reverendo Jonas, reverendo Marcelo, capitão capelão Marcelo, senhoras e senhores, meus amigos do Mackenzie, caríssimos amigos da Força Aérea, eu escutava a palavra do reverendo Robson e o trecho do filme e me perguntava o que fazemos com os dons e as oportunidades que recebemos do Criador. O que fazemos com os dons e com as oportunidades? Porque dons os temos todos, em maior ou menor grau, os temos todos. Seja o dom da voz, como nos brindou o coro da capela com músicas maravilhosas, seja o dom da palavra, seja o dom que todos nós temos ao exercer a sua profissão de maneira competente, de maneira honrada, seja o dom como pais, como mães, como filhos, de cuidar de sua família. E alguns até aproveitam esse dom de maneira que se expande a sua atuação além das fronteiras, até das pessoas que ele convive, que ele conhece, como foi o caso de Alberto Santos Dumont, que utilizou do seu dom da invenção, do seu dom da inteligência, para desenvolver uma invenção que mudou a história da humanidade. Hoje, muito do que acontece aqui no nosso mundo se dá pela invenção de Santos Dumont, que para nós, talvez, aqui no Brasil, também seja um ilustre desconhecido. Santos Dumont é mais conhecido na França do que no Brasil. O que fazemos com os dons e as oportunidades que recebemos? A família Chamberlain, quando chegou ao Brasil, em 1870, utilizou os seus dons, não só da bondade, mas também da capacidade, para iniciar os trabalhos de uma instituição que hoje é reconhecida no Brasil todo pela sua qualidade, pela sua contribuição à sociedade brasileira. Uma instituição que hoje tem 152 anos, quase o dobro do que a Força Aérea, o que me faz ter muito cuidado em aproveitar essa oportunidade, né, porque temos falado de dons, mas precisamos falar também das oportunidades. Então, o que me faz ter muito cuidado com essa oportunidade, porque eu me encontro num local de uma instituição que fez por onde ter esses 152 anos de existência. Não existe instituição longeva que não dê prioridade, que não siga os seus valores. A nossa instituição Força Aérea, ela sim preserva os nossos valores,
e aqui eu faço questão de citar alguns, porque hoje em dia, em minha opinião, quanto mais conversarmos sobre valores no nosso meio, na nossa família, na nossa sociedade, nós vamos estar dando uma contribuição. Então, eu cito apenas alguns que prezamos bastante na nossa instituição: a coragem, a lealdade, honra, dever e pátria. Estes são apenas alguns, mas que nós fomentamos no nosso dia a dia. Nós precisamos viver os nossos valores. Não existem valores vivos que sejam apenas externalizados com a palavra. Eles têm que ser vividos. E é isso que nós procuramos fazer. Viver os nossos valores a cada dia de maneira humilde, sabendo que somos fracos, que enfrentamos dificuldades, mas que temos amigos, temos palavras, temos a nossa fé, na tentativa de nos tornar, talvez pelo menos um pouco, inquebrantáveis. E parece que não, mas as nossas instituições, Mackenzie e Força Aérea, elas comungam um objetivo único. Porque se a palavra diz que a vida é um dom e que nós devemos amar ao próximo, nós trabalhamos justamente com a preservação da vida e com o amor ao próximo, em defender os nossos cidadãos e todos aqueles que estão ligados ao nosso país, seja aqui, os cidadãos brasileiros aqui ou em qualquer lugar do mundo, de dar a eles o conforto da segurança. E pelo lado do Mackenzie, não só o conforto da saúde, da educação, mas o conforto espiritual. Então nós comungamos dos mesmos objetivos. E é por isso que eu me sinto muito feliz em estar aqui e, em nome da Força Aérea Brasileira, agradecer essa maravilhosa homenagem ao Dia do Aviador. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, encerraremos este ato cívico com o canto do hino dos aviadores, desejando a todos um excelente dia. Lancemos o bom
Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.